Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje, sexta-feira, dia 4 de junho, estamos aí com mais uma aula de matemática. Então, convido você nesse momento a vir junto conosco aprender sobre conceitos matemáticos. Na nossa aula de hoje, estaremos fazendo aí uma análise do que nós estudamos durante a nossa semana de aula e também o fechamento do conteúdo do livro didático, certo? Lembrando que a partir de agora nós teremos aí 2 semanas, né, antes da nossa avaliação, e o professor estará fazendo aí com vocês, com certeza, algumas recapitulações, certo? Então, nós vamos finalizar nosso livro didático com o conteúdo de hoje, tá bom? Lembrando que nós temos alguns exercícios a fazer, a correção, temos alguns exercícios a fazer, também algumas observações, tá? E é claro que durante aí esse bimestre nós tivemos aí várias aulas, né, com diferentes assuntos, mas com um objetivo só. O objetivo é que vocês possam ter aprendido, né, pelo menos aí 90% do que nós passamos aqui. Mas é claro, né, precisamos aí com certeza fazer uma boa recapitulação com vocês para a gente tirar as dúvidas que ficaram aí pelo caminho, certo? Bom, professor, então nós vamos fechar com qual assunto hoje? Nós vamos fechar com equação e inequação, os dois juntos, porque a ideia é bem simples, a ideia é a mesma, né? A única coisa que vai mudar é a simbologia aí com relação à equação, beleza? Bom, então nesse momento estarei compartilhando com vocês a tela, tá bom? Da nossa aula. Eu peço que você acompanhe aí, anotando na sua agenda as atividades, as páginas que estaremos direcionando aqui a vocês, para que vocês possam acompanhar no decorrer aí das outras aulas, as páginas e as questões que foram solicitadas. Beleza? Bom, na nossa última aula que nós tivemos, nós falamos aí sobre as funções, certo? As funções modulares. E na aula de hoje vamos falar da equação e inequação modular. Bom, quando que é uma equação modular? Quando que vai ser uma função modular, professor? Quando o número estiver entre módulos, né? E o que é um módulo? Módulo é a distância entre o ponto de origem até o determinado ponto que você está fazendo o estudo. Bom, então vamos lá, turma. Qual é a página, professor, que eu posso acompanhar aí o que você vai falar hoje? A página é a página de número 95 em diante, tá bom? Então vamos lá, turma, acompanha aí. Vamos começar aqui falando sobre a equação modular. Temos aqui o formato da equação modular, né? Lembre-se, modular é porque está em módulo e equação é porque tem valores desconhecidos. Nas nossas últimas aulas, nós falamos para você que só vai existir módulo positivo, né? O valor que você vai encontrar vai ser somente valor positivo. Então, nesse caso, o módulo de x menos 4 mais 5 igual a 3. O que está perguntando aqui, professor? Quais, não é somente qual, mas quais seriam os números que, colocando o valor de x, essa igualdade ela existe? Bom, se formos pensar em equação, teríamos aí duas possibilidades, né? Ou apenas uma possibilidade. Por quê? Porque equação, nós temos equação de primeiro grau, apenas uma raiz. Mas aqui estamos falando de módulo, certo? Então, módulo nós vamos ter duas respostas para valor de x. Por quê? Porque uma ele pode ser um número positivo e outra ele pode ser um número negativo. Lembrando que ele pode ser positivo e negativo um número entre barras, tá? A partir do momento que ele sai do módulo, ele vai ficar somente positivo. Beleza? Então, quais seriam as possibilidades em relação para o valor de x? Observe que um número subtraído de 4 somado com 5 que dê igual a 3. Que número seria esse, professor? Bom, vocês podem verificar que seria, vamos ver, a possibilidade. Será que se fosse menos 1, isso aqui funcionaria? Não, né? Teria que ser um número, vamos lá, 2, certo? 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 mais 5 é igual a 3. Teria uma primeira possibilidade. Outro valor que seria aqui, eu poderia ocupar aqui, seria o 6 positivo, né? É isso? Não, né? Outro valor aqui seria menos 6. Não, né? Menos 8.
Menos 8? Não, também. Porque menos 8 com menos 4 dá menos 12? Não. Então o x poderia ser outro valor aqui, vamos verificar. 3, vamos lá, 3, aqui ficaria menos 4, né? Menos 1, certo? Menos 1, vamos verificar, dá 2, ok. Menos 3, aqui ficaria 8, 4, né? Então nós teríamos aí dois valores, mas a gente vai entender, é claro, daqui a pouco. Vamos lá. Equação modular, a definição dela aqui, nós vamos ter, ó, a equação modular é uma equação que no primeiro ou no segundo membro possui termos em módulo, certo? O módulo, conhecido também como valor absoluto, está ligado à distância que um número tem até o zero. Resolver problemas envolvendo equações modulares requer a aplicação da definição de módulo. Geralmente dividimos uma equação em dois casos possíveis. Olha só, gente. Primeiro caso, quando o valor for positivo, e segundo caso, quando o valor é negativo, né? E é isso que nós vamos estar mostrando para vocês aqui, ó. Olha só, quando está dentro do módulo e é positivo, e quando está dentro do módulo e negativo, né? Então, temos essas duas condições aí para a equação modular. É claro que, através da resolução da equação modular, que nós vamos chegar aí à possível raiz, né? Lembrando, gente, é importante que vocês saibam que vamos ter equação do primeiro grau, equação afim, mas também vamos ter aí equação do segundo grau, a equação quadrática, tá bom? Quando você chegar numa equação quadrática, você vai resolver da forma que você aprendeu aí, ó, utilizando a fórmula de Bhaskara, utilizando aí o discriminante que é o delta, né? E encontrando duas raízes. Lembrando que é a equação quadrática, vocês vão encontrar duas raízes. Mas, professor, ela vai ser modular. Bom, já que ela vai ser modular, vai ter uma que vai ser positiva e outra que vai ser negativa. E é isso que nós vamos mostrar para vocês agora com exemplo. Como é que a gente vai fazer para encontrar essas raízes, né? Como é que nós fazemos para encontrar raízes? É isso aqui, ó. Vamos lá, por exemplo. Olha só, gente. A explicação com exemplo. Eu quero que você acompanhe nesse momento. Pegue seu caderno aí para você anotar o exemplo do professor. Então, vamos lá. Exemplo 1. Módulo de x menos 3 igual a 5. Bom, qual é o nosso objetivo aqui, professor? O nosso objetivo é encontrar quais são os possíveis valores de x, tá bom? Então, existem duas possibilidades aqui, e é isso que nós vamos descobrir. Mas por que existem duas possibilidades, professor? Porque o valor ele está entre módulo. Então, se o valor ele for positivo, o módulo não vai ser um número positivo. Mas também se ele for um número negativo, o módulo não vai ser um número positivo. Então, vai ter duas raízes. E é isso que a gente vai mostrar para vocês quais são elas, né? Ou seja, qual valor eu vou substituir no lugar de x que vai igualar a 5. Vamos descobrir quais são os números que estão aqui? Bom, o primeiro aqui nós vamos fazer é você retirar de dentro do módulo o número igualar ao 5. Então, x menos 3 igual a 5. Observe, o primeiro passo é você pegar a equação e tirar ela fora do módulo, tá bom? Bom, então vamos ter x menos 3 igual a 5. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, a primeira situação. Então vamos ter x é igual a 5 mais 3, né? Observe que o 3 estava negativo no primeiro membro, ele passa para o segundo membro positivo. E quanto que é 5 mais 3? É 8. Então, a primeira possibilidade aqui, o x pode ser 8. Por quê? Olha só. Se fôssemos colocar aqui, seria 8 menos 3 é igual a módulo de 5. E quanto que é o módulo de 5? É 5. Então, é verdade. O 8 é a solução aqui para essa equação modular. Mas não é somente o 8. Temos o outro valor. É isso que eu quero que vocês observem, gente. Olha só, gente. Nós vamos ter aqui, ó, x menos 3, agora ele vai ser igual a menos 5. Lembre-se, aqui ele foi 5 positivo e aqui ele vai ser negativo. Mas por quê, professor? Porque o módulo tem um número positivo e um número negativo, né? Porque quando você colocar um módulo de 5, menos 5 também vai ser igual a 5. Então é por isso que tem duas raízes. Bom, agora que nós colocamos ele aqui, ó, de forma negativa, somente o segundo membro, tá bom? Vamos ter x é igual a menos 5 mais 3. Com isso, vamos ter menos 5 mais 3 vai ser igual a menos 2, tá bom? Então, o x é igual a menos 2. Lembrando, observem que
quando você substitui o menos 2 aqui dentro do módulo, vai ficar menos 2 com menos 3, vai dar menos 5. E qual é o módulo de menos 5? É 5. Então, a solução dessa equação está aqui, ó. O x pode ser 8 ou o x pode ser menos 2. Toda vez, pessoal, que for uma equação modular, vai ter duas respostas. Tanto na equação quanto na inequação, tá? Pode ter mais resposta se for uma equação do segundo grau, que aí vai ter duas respostas cada uma, tá bom? Mas, por enquanto, está tranquilo, né? Nós fizemos aqui a resolução de uma equação modular, certo? Nós queremos encontrar o valor de x. Quais são os valores de x, professor? O x ele pode ser 8, porque 8 menos 3 é igual a 5, e módulo de 5 é igual a 5, é verdade. O outro, o x pode ser menos 2, porque menos 2 com menos 3 vai dar igual a menos 5, e módulo de menos 5 é também igual a 5. Tudo bem? Joinha? Perfeito. Vamos adiante. Próximo exemplo. Vamos fazer bastante exemplo para a gente entender melhor, né? Aqui, módulo de 2x mais 3 igual a 5. Qual é o valor que eu multiplico por 2 que some a 3 que seja igual a 5 entre módulo? Que número é esse? Vamos lá resolver, né? Então, o primeiro passo é tirar dentro do módulo toda a equação. Está aqui, ó, tirada do módulo. Aí nós vamos passar o 3 que está somando para outro membro subtraindo. Então, vamos ter 2x igual a 5 menos 3. Mas quanto que é 5 menos 3? É 2. Então, 2x é igual a 2, né? E qual é o número que você multiplica por 2 que é igual a 2? É 1. Então, x é igual a 1. Vamos verificar se é verdade? Quanto que é 2 vezes 1? 2. 2 mais 3, 5. Qual é o módulo de 5? É 5. É verdade. Próximo item. É o segundo, né? Agora, em vez de ser positivo, vai ser negativo aqui, ó. Então, vamos ter 2x mais 3 igual a menos 5. Isso implica que 2x é igual a menos 5. O 3 estava positivo aqui, passa para o segundo membro negativo. Então, 2x é igual a menos 8. Qual é o número que você multiplica por 2 que é igual a menos 8? É o próprio menos 4. Então, 2 vezes menos 4 é menos 8. Vamos ver se é verdade. Quanto que é 2 vezes menos 4? Dá menos 8. Menos 8 mais 3 dá menos 5. Qual é o módulo de menos 5? É 5. Então, a solução nossa aqui, ó, é 1 e menos 4. Beleza? Joinha. Toda vez, turma, vai precisar deixar aí, ó, sempre uma solução, um número entre chaves, tá bom? É importante que vocês deixem aí, ó, registrada essa informação. Vai toda vez deixar a equação, vai ter uma solução. Beleza? Tranquilo, né? Bom, então nós fizemos dois exemplos aí de equação modular. Vamos para o nosso próximo exemplo. É o exemplo 3. Olha aqui, gente. Módulo de x mais 3 igual ao módulo de 2x menos 1. Professor, e agora? Mesma coisa. Você vai tirar de dentro do módulo e vai igualar primeiramente positivo e depois negativo esses números aqui, né? Então, vamos lá. A primeira parte vai ficar x mais 3 igual a 2x menos 1. Lembra do que tirei do módulo, né? Agora, nós vamos agrupar os termos semelhantes. Aqui no primeiro membro vai ficar x e no segundo membro vai ficar os números, né? Então, vai ficar x menos 2x igual... O 3 estava positivo, vai passar para cá, para o segundo membro negativo. E o menos 1 já continua negativo. Certo? Quanto que é x menos 2x? Eu tenho R$1 e estou devendo R$2. Se eu for pagar com esse real, eu consigo pagar minha dívida? Não, eu vou ficar devendo R$1. É isso que nós vamos ter. Então, vamos ter menos x igual menos 1 com menos 3. Quanto que é menos 1 menos 3? Não faço jogo de sinal aqui, tá? Vocês não podem fazer jogo de sinal aqui, ó. Você está somando um negativo com menos 3, certo? Então, vamos ter menos 4. Mas o x não pode ficar negativo. O que temos que fazer? Multiplicar a equação toda por 1, por menos 1. Então, vai ficar x igual a 4. Então, temos aqui o valor de x igual a 4. Lembre-se que, substituindo aqui, nós vamos ter, ó, 4 mais 3 igual a 7. Qual é o módulo de 7? É 7. 7 é igual a 2 vezes 4, que é 2 vezes 4 é 8. 8 menos 1, 7. É verdade. 7 é igual a 7. Próximo item. Vamos agora igualar com o valor de 2x menos 1 negativo. Como é que eu faço, professor? Está aqui, ó. Vai ficar x mais 3 igual a menos, tá? Menos da fórmula, 2x menos 1 entre parênteses. Aqui você vai fazer jogo de sinal, tá bom, turma?
Aqui pode fazer o jogo de sinal. Então vamos ter x mais 3 igual menos vezes mais, menos 2x. Menos vezes menos, mais 1. Então, agora que nós fizemos o jogo de sinal e eliminamos o parêntese, vamos agrupar os termos semelhantes. Qual é o termo semelhante a x, professor? É o 2x, então vai ficar x mais 2x. Qual é o termo semelhante a 1? É o menos 3, né? Lembre-se que ele vai passar para o segundo membro negativo. Então, quanto que é x mais 2x? Eu tenho R$1 e ganhei R$2, eu vou ter R$3. Então, 3x. Eu tenho R$1 e estou devendo R$3. Esse dinheiro que eu tenho, dá para pagar minha dívida? Não, vou ficar devendo R$2, né? Nesse caso, menos 2. Então, 3x é igual a menos 2. O x vai ficar igual a menos 2/3. Lembre-se, quando eu substituir o valor aqui de x menos 2/3, eu também vou encontrar a igualdade. Lembre-se, olha só, menos 2/3 mais 3 vai ficar 3 vezes 3, 9, 9 menos 2 é igual a 7, né? 7/3. E aqui vamos ter 2 vezes 2 dá 4, 4/3 menos 1/3 é igual a 4/3 menos, deixa eu verificar, 4/3 menos 1, né? É isso, 4/3 menos 1 é igual a 7/3 também, tá bom? Beleza, então nós temos aí, gente, mais um exemplo, né, de equação modular. Qual é a solução, professor? Está aqui a solução, ó. A solução, x igual a 4 e x igual a menos 2/3 e x é igual a 4, que não é menos 4, tá, gente? Aqui é 4 positivo, beleza? Então, essa, deixa eu até colocar aqui para vocês não fizeram a notação errada, tá bom? Vou colocar aqui o sinal positivo, bem aqui, ó. Aqui é mais, bota a cor verde, né? Aqui é mais, ó. Então, menos 2/3, x pode ser menos 2/3, ou x também pode ser 4 positivo. Beleza? Bom, agora que nós falamos aí sobre a equação, é claro que nem toda vez vai ter situações como essa, vai ter de quadrática. Quando for uma quadrática, você resolve aí do jeito que você aprendeu aí na aula da função quadrática, né? Com o com a fórmula de Bhaskara e também com a aplicação do discriminante, tá bom? Beleza, vamos falar agora um pouquinho da inequação. Quero que você acompanhe agora aí a inequação. A inequação modular, né? A definição da inequação modular está aqui, ó. Para compreender bem o que é uma inequação modular, é necessário saber cada um dos seus termos, ou seja, o que é uma inequação, né? Chamamos de inequação uma expressão matemática que envolve uma desigualdade. E quais são os símbolos, professor, que representa a inequação? Aqui, ó, menor, menor igual, maior, maior igual. Esses símbolos aqui, ó, são os símbolos que utilizamos para expressar a inequação. Beleza? Bom, então vamos lá para os nossos exemplos. Vamos começar falando aqui do nosso primeiro exemplo de inequação. Temos aqui, ó, exemplo 1. Módulo de x maior que 3. O que está dizendo aqui, professor? Qual é a informação que está sendo dada aqui? A pergunta é, qual é o valor de x que, substituindo no lugar de x, seja maior do que 3? Quais são as possibilidades? Bom, o x ele pode assumir um valor só, né? O x ele pode ser maior do que 3. E quais são os valores maiores do que 3? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e assim sucessivamente. Professor, eu posso colocar o 3 aqui? Não, o 3 não pode. Observe que aqui, ó, o sinal diz que tem que ser um número maior do que 3. O 2 pode estar aqui? Não. Por que não? Porque o 2 é menor do que 3, tá bom? O 7 pode estar aqui, professor? Pode, porque 7 é maior que 3 e aí seria válida a nossa inequação. Fizemos a primeira parte, agora vamos fazer a segunda parte. Na segunda parte, nós vamos ter valores negativos. Vamos ter módulo de x é maior do que menos 3. Observe que a única coisa que trocou em relação à equação foi que aqui, ó, nós temos a simbologia de maior e menor, maior igual e menor igual, né?
Então, módulo de x vai ser maior do que menos 3. A nossa solução é essa aqui, ó. Não esqueça, essa é a solução de função modular, né? X pertence aos reais, tá o quê? O x ele tem que ser menor do que 3 ou o x tem que ser maior do que 3. Ou seja, o número está entre o intervalo, né? Esse número ele está entre 3 e 3 negativo e 3 positivo. Se fôssemos pegar aqui uma reta, vamos colocar aqui numa reta. Olha só, gente, como é que seria numa reta? Deixa eu colocar aqui. Tá aqui, ó. Aqui uma reta, né? Aqui nós vamos ter a origem, certo? Aqui, vamos lá. 1, 2, 3. Aí, bolinha aqui, ó. Fica aqui para fazer uma bolinha bem aqui. Bolinha fechada, certo? Aqui do outro lado teríamos o mesmo valor. Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui também seria bolinha fechada, certo? Mas por que bolinha fechada, professor? Porque, ó, o número ele pode ser maior do que 3, né? Nesse caso. Opa, desculpa, aqui não é bolinha fechada aqui. Aqui, ó, é bolinha aberta nesse aqui. Deixa eu só refazer aqui. Aqui é bolinha aberta, né? Porque ele tem que ser maior que 3, ó. Então, bolinha aberta aqui. E temos também bolinha aberta em menos 3, né? Porque ele pode ser maior do que menos 3. Então, tá aqui, ó. Tá aqui 1. Temos menos 2. Menos 3. Olha aqui. O x tem que ser menor do que menos 3. Então, tá aqui, ó. Bolinha fechada aqui. Agora sim tá certo. Aqui seria bolinha fechada. E esse aqui é o nosso intervalo, gente. Esse aqui é o nosso intervalo, tá? Ou seja, somente esses números reais aqui, ó, nesse intervalo, tá? Lembrando que aqui é o 0, ó. 0 aqui, tá? A nossa origem. Então, essa seria a representação gráfica, né? Mais aproximada para o que nós estamos fazendo. Ou seja, os números eles podem estar daqui desse ponto até o infinito, porque aqui tem que ser maior do que 3, tá bom? Beleza. Agora que nós fizemos aí a representação gráfica, vamos prosseguir com mais exemplos. Acompanhe aí o próximo exemplo. Temos aqui, ó, o segundo exemplo, x mais módulo de x mais 2 menor ou igual a menos 7, né? Igual a 7. Então, faz o mesmo processo, gente. Resolve na equação, ó, x mais 2 menor ou igual a 7. O x menor ou igual a 7 menos 2. E o x tem que ser menor ou igual a 5. Primeira situação, né? Lembre-se, 5 mais 2 é 7, então 7 é igual a 7. Segundo, x mais 2 é menor ou igual a menos 7. Mesma coisa, o x mais 2 é menor ou igual a menos 7, com isso o x é igual a menor ou igual a menos 9, né? Então a solução que nós vamos ter está aqui, ó. X pertencente aos reais está o quê? O x tem que ser menor ou igual a menos 9, maior ou igual a menos 9 e x tem que ser maior ou igual a 5, tá bom? Essa aí é a resolução do segundo exemplo. Agora eu trouxe um exemplo mais difícil aqui, que acredito que vocês vão precisar de um desses, que é o exemplo da quadrática. Tá aqui, ó, x ao quadrado. Isso aqui funciona tanto para equação quanto para inequação, tá bom? Mas eu trouxe para inequação que fica melhor de você entender aí num todo. Temos aqui, ó, x ao quadrado menos 5x maior ou igual a 6. Então, como é que eu resolvo? Primeira coisa, você vai tirar de dentro das barras, né? E aí vamos começar a resolver. O x menos 5x, o 6 estava no segundo membro, vai passar para o primeiro membro negativo, né? Maior ou igual a 0. Agora que nós fizemos esse processo, vamos encontrar aqui, ó, pela fórmula de Bhaskara, né? Aplica Bhaskara. Então, x maior ou igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que isso aqui é o delta, né? Dividido por 2a. Então, quem é o b? O b é o menos 5. Quem é o c? O c é o menos 6. Quem é o a? O a é 1. Então, fazendo a substituição, vamos ter, ó,
menos da fórmula. O menos 5 é o valor de B. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. 2 vezes o valor de A. Tirando aqui dentro do parênteses, vamos ter menos vezes menos vai dar mais 5, né? E raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vai dar raiz quadrada de 25. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 6, 24. Bom, vamos para o próximo slide. Lembre-se, 25 mais 24 vai dar 49, que é o que nós temos aqui, ó. E 49, a raiz quadrada de 49 vai ser 7. 5 mais ou menos 7. Vamos encontrar agora as raízes. Quais são as raízes, professor? A primeira raiz é a raiz positiva. Então, vamos ter x1 é maior ou igual a 5 mais 7 dividido por 2, né? 5 mais 7 vai ser 12. 12 dividido por 2 dá 6. Encontramos a primeira raiz. Agora, vamos encontrar a segunda raiz. A segunda raiz, vamos ter 5 menos 7, né? Dividido por 2, 5 menos 7 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então, gente, nós descobrimos aí, ó, dois valores quando o resultado for positivo. Agora vamos encontrar mais dois valores quando o resultado for negativo. Certo? Então, nós vamos ter 4 raízes aí, gente. Aqui, ó, agora a parte 2, quando o 6 for negativo. Certo? Professor, mas eu preciso fazer isso? Precisa, porque são dois valores, um positivo e um negativo. Então, fazendo a resolução do mesmo processo, lembre-se que agora há pouco o valor aqui era positivo, o 6 foi negativo. Agora que ele é negativo, ele vai passar a positivo, certo? Então, vamos ter, ó, aplica a fórmula de Bhaskara novamente. Agora, em vez de ser 6 negativo, aqui o 6 é positivo. Então, vamos ter, ó, 5, menos vezes menos vai dar mais 5, mais ou menos, raiz quadrada de 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 vai ser igual a 1, certo? Então, temos aqui 1, né? Agora, qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Então, x mais ou menos, x maior ou igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2, né? E agora vamos encontrar as raízes em relação a x. x1 e x2. O x1 vai ficar 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 vai ser igual a 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Encontramos a primeira raiz da parte negativa. E agora também aqui o x2, né? 5 menos 1 vai ser igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, x pode ser maior ou igual a 2. Solução. A nossa solução está aqui, gente. Ela é gigante agora. Olha só. O x ele pertence ao reais. Tá o quê? O x ele pode ser maior ou igual a 6. Ou o x ele pode ser maior do que 2 e maior do que 3. Ou o x pode ser maior do que menos 1. Lembre-se, tanto da equação quanto da inequação nós vamos ter 4 raízes, tá bom? 4 raízes, porque são 2 positivas, né? E 2 quando o valor for negativo. Beleza? Fez a anotação? Então, se você anotou todos esses exemplos aí, você vai com certeza se dar muito bem aí nas questões de matemática, que vão vir daqui a pouco para você resolver, tá bom? Bom, então agora que nós fizemos aí essa aula sobre equação e inequação, já vou deixar aqui a informação. Estarei enviando para vocês aí uma atividade para vocês fazerem complementar, certo? E com certeza eu vou pedir para vocês atualizarem o livro didático e o livro de atividades. Então vamos lá para essas atividades propostas, né? Olha só, gente. O livro de atividades, a página 40 a 43, as questões de 5 a 12. Vocês vão resolver aí, ó, essas atividades e enviar na próxima, ou enviar na aula de hoje. As questões que vão vir em PDF, vocês vão resolver e me entregar na próxima sexta-feira. Beleza? Tranquilo, né? Então, anotou aí a agenda de hoje, certo? Bom, então vou me despedir aqui de vocês. Desejo a vocês aí um ótimo final de semana. Meu muito obrigado. Na nossa próxima aula nós vamos fazer aí atividades, recapitulação do que estudamos, tirar dúvida, tá bom? Com certeza o professor Euler vai estar sempre aqui aguardando a sua participação. Bom, então finaliza aqui a nossa aula. Falamos hoje sobre equação e inequação modular e aprendemos aí como resolver as equações, né? Meu muito obrigado, até o próximo encontro. Tchau, tchau, turma.